Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação para as nossas vidas, diante do momento que temos vivido nos últimos dias. Não podemos ficar sem o alimento espiritual que é tão necessário para as nossas vidas espirituais, visto que nós somos dependentes da presença de Deus em nossas vidas, como diz a sua palavra, que a criatura anela pelo Criador. Desde já gostaria de convidá-los a que acompanhem juntamente comigo a palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: Naquele tempo enviou Berodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Meus irmãos e meus amigos, por enquanto nós vamos ficar nesse trecho da palavra de Deus. Aqui eu gostaria de chamar a atenção a respeito de uma coisa. Aqui o rei Ezequias, diz a palavra de Deus que ele recebe a visita de embaixadores da Babilônia, enviado pelo então atual rei da Babilônia. E pelo fato do rei da Babilônia saber que Ezequias estava, não mais está, mas estava doente. E ele chega até Jerusalém, os seus enviados, os seus embaixadores, chegam até a Jerusalém e vai ao encontro do rei Ezequias e lhe entrega os presentes, os quais foram enviados pelo rei Berodach. E Ezequias, ali talvez, não vou afirmar, mas talvez movido ali pela alegria do que se estava acontecendo no momento, né? Ele resolve então caminhar pela cidade e mostrar, a começar da sua casa, ou seja, do palácio real, tudo quanto estava em suas mãos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que Deus, ele nos coloca como mordomos seu. Nada nos pertence, tudo pertence a ele. E então Ezequias, ele toma para si tudo aquilo que Deus lhe confiou. E a palavra de Deus diz também que nós devemos consultar a Deus em tudo. Em nada devemos tomar decisões sem antes consultarmos a Deus. A palavra de Deus diz que nós nunca devemos dizer que iremos fazer alguma coisa, mas que se Deus permitir, se for da vontade de Deus, faremos isto ou faremos aquilo. E o que Ezequias faz? Ele mostra tudo quanto está em seu poder aos embaixadores babilônicos. E isso irá lhe ocasionar, irá lhe trazer um prejuízo grande, visto que não foi a vontade de Deus. Ele não pediu a permissão de Deus para que assim fosse
feito. Observem que diz o seguinte: e Ezequias lhes deu ouvido e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, ou seja, em toda a Israel. Tudo aquilo que estava debaixo do seu controle, ele mostrou aos embaixadores babilônicos. É certo que uma pessoa prudente jamais mostra tudo quanto possui a alguém, porque aquilo deverá também ser usado como uma fonte de defesa quando houver a necessidade de se defender. E então o que acontece? Logo nós podemos ver que não houve a aprovação de Deus. Então nós vamos ver aqui a consequência dessa atitude, a consequência dessa escolha de Ezequias, que talvez aos seus olhos fosse uma coisa positiva, mostrar o seu poder, mostrar que ele era um homem forte, que tinha muitas coisas no seu domínio. Mas vamos ver o que a palavra de Deus continua a dizer. Verso 14 diz o seguinte: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de... Peraí. Show. É aqui que saiu rapidinho a palavra, mas nós vamos lá consultar novamente. Vamos achar para que todos possam acompanhar. Pois bem, então vamos aqui dar continuidade ao que diz a palavra. O versículo 14 diz o seguinte: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia, que é a mesma coisa que no palácio do rei da Babilônia. Observem que a palavra de Deus para Ezequias, ela foi imediata. Saíram os homens, o profeta Isaías é enviado por Deus ao rei Ezequias, logo após os homens saírem, e é questionado a respeito de sua atitude. Observe que quando Isaías vai até o rei Ezequias, ele não quer necessariamente saber o que Ezequias fez, visto que Deus já havia lhe revelado, porque a palavra de Deus, a sentença de Deus para o rei Ezequias já havia sido predita ao profeta Isaías. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é uma coisa, que isso aqui acontece logo após o rei Ezequias receber uma bênção de Deus. Aqui acontece logo após aquele instante
onde Deus manda o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias e pedir para que ele arrume, organiza a tua casa, organiza a tua vida, porque os teus dias chegaram ao fim. E o que ele faz? Ele chora diante de Deus. De imediato, diz a palavra de Deus, que ele vira-se para a parede e chora amargamente, clamando a Deus por misericórdia, colocando diante de Deus a sua vida de retidão, que até então ele havia vivido. E Deus leva isso em consideração. A palavra de Deus diz que os nossos feitos não passam em branco diante de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. E aí então, o que acontece? O rei Ezequias recebe de Deus mais 15 anos de vida. 15 anos a mais. E é justamente durante o período desses 15 anos que lhes foi concedido de bênção, é que o rei Ezequias não faz um bom proveito. E é durante esse período que ele comete essa gáfia diante de Deus. E não só ele, mas o povo de Israel pagaria um preço alto por essa sua atitude. O que eu quero colocar aqui para vocês que me ouvem nesse instante é: peça a Deus sabedoria para usar bem a bênção que Ele lhe tem concedido. Você recebeu de Deus a bênção? Não desperdice. Faça um bom uso da mesma, para que não só você seja abençoado, mas para que aqueles que estão à sua volta também venham a ser abençoados. Porque as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas, irão refletir na vida daqueles que estão à nossa volta. Nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola. Então, ao pedir, precisamos pedir já focados no que queremos fazer com aquela bênção. E ao recebermos a bênção, que nós possamos focar em fazer com que elas continuem sendo uma bênção, não só para a minha vida, mas para a vida daqueles que estão à minha volta. A palavra de Deus, a promessa de Deus para Abraão foi que ele seria uma bênção onde ele colocasse a planta dos pés. Não só ser abençoado, mas ser uma bênção para a vida daqueles que estão à sua volta. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós não venhamos a tomar a mesma atitude de Ezequias. Em dias que estamos vivendo, buscando tantas coisas, pedindo ao Senhor que nos abençoe com saúde, diante desse momento que estamos vivendo, aí a questão é: para que eu quero saúde? O que eu quero fazer com ela? Como gozarei dessa saúde que Deus há de me dar? Eu devo usar isso a fim de que a obra de Deus possa ser feita por meio da minha vida. Afinal de contas, eu sou e devo ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos abençoa para que nós possamos também abençoar. E muitas vezes, infelizmente, nós temos desperdiçado as bênçãos que Deus nos tem dado, ou às vezes temos sido egoístas, pensando apenas em nós mesmos, esquecendo daqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos conceda sabedoria, que Deus nos conceda, desde já, inteligência, porque nós precisamos usar bem essa inteligência para que nós possamos tomar as melhores decisões. E que Deus possa se alegrar em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Porque Deus, Ele quer simplesmente que nós possamos estar atentos a todas as coisas, como diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus, e devemos também olhar para as coisas que são de cima. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos sabedoria e que nós possamos prestar a Deus um culto racional
E culto não é só o momento que nós nos reunimos para cantar, para ler a Bíblia. A nossa vida deve ser um constante culto a Deus. Culto com inteligência, culto com discernimento, culto de maneira tal que tenhamos prazer naquilo que estamos fazendo, consciente de que a bênção que Deus me deu está satisfazendo, está alegrando o coração de Deus e, consequentemente, também irá alegrar o coração daqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos dê uma boa noite àqueles que estão ouvindo neste momento de noite e que Deus possa nos conceder essa sabedoria vinda do alto, para que em tudo nós possamos oferecer o melhor ao nosso Deus. O rei Ezequias tem um exemplo positivo para nos dar e tem também o exemplo negativo do qual nós não devemos seguir. A palavra de Deus diz, o Senhor vai nos falar: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. E que nós possamos escolher assim a bênção de Deus. E bênção não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Deus vê que é o melhor para nós e coloca diante de nós como um banquete, ainda que aos nossos olhos não seja, mas é o banquete de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos e que todos possam ser edificados com esta palavra. Amém?